Amém. Receberam aí a oração? Pegou, expulsou o espírito de medo? O medo é um espírito e ele precisa ser repreendido da nossa vida. Sempre que a gente tem medo, a gente precisa se lembrar disso. Porque existe um medo saudável, né? Existe um medo natural e existe o medo que impede a gente de ir fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, aquilo que Deus quer que a gente faça, aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Então, esse medo, essa confusão, a gente precisa repreender em nome de Jesus. Tá ligado? Está ligado? O que está ligado? Tá me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Então, a gente não pode se guiar, né, pelo espírito de medo. A Bíblia fala que Deus nos deu espírito de ousadia, não de medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, não fiquem com medo de pegar a planilha, não fiquem com medo de não entender, não fiquem com medo de nada, porque às vezes a gente cria um cenário, cadê os psicólogos? A gente cria um cenário, né, na nossa cabeça, antes de ver, antes de acontecer, e aí a gente fica assim, meu Deus, vai ser muito difícil. Aí começa a imaginar um monte de coisa e fica... Já viu aquela mensagem que você recebe daquela pessoa e que você fica assim, meu Deus, o que será essa mensagem? Ah, meu Deus, eu acho que ela vai falar isso. Ah, eu acho que ele vai me demitir. Ah, eu acho que vai terminar comigo. Ah, aí você fica ali sofrendo, em vez de ir lá, abrir a mensagem e ver o que tem na mensagem, né? E aí pensar numa solução, a gente sofre muito disso. Eu estou falando isso de experiência própria, tá? Não estou falando porque eu sou bambambam, não. Estou falando porque eu enfrento isso e eu sei como é que é, né? A gente precisa todo dia estar ali se policiando para não deixar o medo paralisar a gente. Hoje, a aula vai se dividir em duas. Essa primeira, que vai ser mais curtinha. Então, eu vou mostrar para vocês como que é a administração financeira ideal. O que é ideal? Ideal porque é a forma de administrar que permite a gente ter a vida que Deus quer que a gente tenha. Então, óbvio, a gente raramente, tá? Às vezes acontece, no mês seguinte, às vezes a situação da pessoa que chega aqui, no mês seguinte ela já está conseguindo viver o ideal, mas é difícil, tá? Geralmente a gente vai criar um caminho para chegar nesse ideal. A gente vai criar um planejamento para chegar nesse ideal. Mas a gente precisa entender como que é essa administração, porque a gente precisa saber. Vocês já estão sabendo onde vocês estão, né? Vocês fizeram o desafio 30, vocês já viram a realidade de vocês. Agora, a gente precisa saber para onde que a gente quer chegar. Não é assim? A gente vai pegar vou chamar o Uber, ou eu vou ligar no GPS. Eu preciso de duas coisas: saber onde eu estou e saber aonde eu quero chegar. Tem muita gente que sabe onde quer chegar, mas não sabe onde está. E aí o GPS não começa. Né? Então, a mentoria é para trazer essa clareza muito, muito assim, na cara da gente, aonde a gente está, e mostrar qual é onde a gente tem que chegar, onde a gente precisa chegar. E aí a gente vai ligar o nosso GPS e vamos meter bronca para poder chegar lá. Tá bom? Então, e depois eu vou encerrar essa aula e vou começar outra, que são estratégias que a gente vai fazer, vocês vão fazer, né, no planejamento de vocês, que são ajustes que a gente vai fazendo para chegar ali no ideal. Eu vou mostrar algumas estratégias que a gente vai fazer, tá? Ok, então vamos lá, apertam os cintos. Qualquer dúvida, por favor, tá? Pode levantar a mãozinha e falar. Então, como que a gente devia dividir nosso salário, nosso dinheiro, seja lá quanto você ganhe, o seu dinheiro devia servir para viver o presente, contribuir, ter segurança para imprevistos e ter uma parte para sonhos e futuro. Então, o nosso salário devia servir para isso. O que acontece quando com a maioria de nós, que a gente não tem educação financeira? A gente recebe o salário, a gente já imagina ele para quê? Para o presente. O problema, gente, é como a gente começa a vida. Esse é o problema. Por quê? Porque o primeiro trabalho de qualquer pessoa, pensa quando você não tinha nada.
eu não tinha nada. Agora você pegou o primeiro salário. Lembra, você não tinha nada. Aí agora você pegou o primeiro salário. Por que não pensar em menos do que o salário para que o seu salário consiga construir também segurança e futuro, não só presente? Mas não, o que a gente faz? Não é por maldade, porque a gente não aprendeu. Então, o que a gente faz? A gente pega o salário e pensa como? O que dá para fazer por presente? E aí sai vivendo uma vida que gasta aquele salário todo. Quem aqui já ganhou menos e depois ganhou mais? Já teve um aumento de salário na vida? Um aumento que seja. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. A maioria de vocês, ó. Quase todo mundo. E aí, o que acontece? Ó, lembra? Eu não tinha nada. Aí você foi lá e consumiu tudo. Aí você veio um aumento. O que você podia fazer? Eu vou deixar esse aumento para o quê? Para garantir a segurança e o futuro, mas não se enxota mais coisa para o presente. E é por isso, às vezes as pessoas acham assim, não, eu estou nessa situação porque o meu carro bateu, porque aconteceu não sei o que lá. Não foi, é porque você não se preparou, você pensou no seu dinheiro só para o presente. Por isso que você chegou nessa situação. Porque se desde o início, salvo raras exceções, se desde o início a gente estivesse pensando no nosso dinheiro para não só presente, mas também futuro e segurança, quando acontecesse coisas do tipo, você não ia estar totalmente sem algo para te salvar nesse momento. O carro bateu e você só tem seu salário, mas o seu salário está todo comprometido, e aí você se endivida. Mas aí essa dívida vai para o mês que vem, mas o mês que vem você continua com a sua vida. E aí vai vir a sua vida e mais aquela dívida. Então, é uma bola de neve do mal. O que a gente precisa? A gente precisa ter convicção da vida que a gente quer ter para ir com garra atrás dela. Por que eu falo com garra? Porque dinheiro, gente, não sobra. Dinheiro não sobra. Escreve isso no seu caderninho. Dinheiro não sobra. Eu que faço o dinheiro sobrar. Sou eu que decido fazer o dinheiro sobrar. Dinheiro não sobra. Dinheiro a gente faz sobrar. Tá? Se você não estipular desde o início, baseado numa realidade, quanto dinheiro vai sobrar, não vai sobrar. Não vai. Não vai. Então, é algo que a gente faz no início, tá? O que a gente vai fazer com o dinheiro de vocês, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar com porcentagem. Por que com porcentagem? Porque o que a gente vai fazer aqui vai ser proporcional à vida de cada um de vocês. Não é um valor que eu vou botar fixo, né? Que eu vou estar lá ensinando fixo. Não, é uma porcentagem. É de acordo com cada salário que vocês ganham, vai ser proporcional a isso. Segundo, a gente decide primeiro o que vai garantir a vida como Deus quer. Então, eu não sei se tem alguém aqui que não participou do workshop, mas no workshop eu falei muito sobre isso, né? Como que é a vida que Deus, que está na Bíblia lá, que Deus quer que eu viva? É uma vida onde eu usufruo, é uma vida onde eu não estou aprisionado em dívida, é uma vida onde eu vou construindo a minha reserva de segurança, você é responsável disso, não é que isso é a sua segurança, tá? A sua segurança sempre vai ser o Senhor, mas você tem responsabilidade de todo ganho ir construindo uma reserva de segurança. Isso significa que você está fazendo a sua parte. Isso não garante que vai te salvar de todos os apuros, não, mas você sabe que você está fazendo a sua parte. Para além da sua parte, tem Deus. Mas você está fazendo aquilo que você pode, mediante aquilo que você recebe, beleza? Então, a vida que Deus quer para mim é uma vida onde eu estou junto com meu esposo, aonde eu tenho, onde eu construo uma reserva, aonde eu vivo bem hoje, eu usufruo e eu realizo sonhos. Você sabia que a Bíblia fala que o sonho que se adia adoece o coração? A Bíblia fala isso, Provérbios. A esperança que se adia
Adoece o coração. Deus não quer que a gente só fique sonhando, sonhando e sempre fique assim, ai, não deu. Ai, de novo, não deu. Não, não é plano de Deus isso. Só que a gente tem que saber como fazer isso, tá? Então, quando a gente pega nosso salário, a gente não pensa primeiro nas contas. Essa é a virada de chave, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não sei se vocês estão olhando para mim agora, se vocês estão olhando para outro lugar, mas olha para cá agora. Qual que é a virada de chave da vida financeira de vocês? Vocês entenderem que primeiro vocês têm que garantir no salário de vocês a vida como Deus quer que vocês vivam. Então, primeiro eu separo algo para construir a reserva. Primeiro eu separo algo para usufruir com a minha família. Primeiro eu separo algo para realizar meus sonhos, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Primeiro eu reservo um dinheiro que é para eu não ter dívida. O que é um dinheiro para eu não ter dívida? Um dinheiro que eu possa gastar. Você não pode pensar no seu salário só para pagar as contas do mês, porque é mentira. Todo mês acontece alguma coisa que você vai precisar comprar, gastar. Então, quando você não pensa nisso, não pensa em deixar essa sobra ali, toda hora o cartão de crédito vai falar: oi, tudo bom com você? Vim aqui, tô aqui. Por quê? Porque você não separa uma brecha no seu orçamento para isso. Então, antes de você pensar nas contas, nas despesas que você vai ter, primeiro você decide o que vai garantir a vida como Deus idealizou para você. Aí, o que sobra, aí a gente vai decidir o padrão de vida. Lembra que eu falei sobre padrão de vida e qualidade de vida? Muitas das vezes tem coisas no nosso orçamento que não é qualidade de vida, é um padrão de vida que talvez não esteja alinhado com a nossa realidade financeira. Então, às vezes você vai precisar trocar coisas, às vezes não é cortar, às vezes é substituir, às vezes é diminuir um pouco. Talvez você hoje acha que dá para você, sei lá, lanchar no restaurante tal toda semana, todo final de semana. E aí talvez você veja, depois que você fizer essa vida bonitinha, você vai ver assim, estou vendo aqui que realmente eu não tinha como ter, ainda não é minha realidade eu ir toda semana nesse restaurante aqui. E aí eu posso pensar com o meu cônjuge assim, ó, o que você prefere? Foi uma conversa que eu e meu esposo tivemos. O que a gente prefere? Ir toda semana em um lugar mais barato ou ir uma vez no mês num lugar top? Isso aí não sei o que vou dizer para vocês. Isso é vocês que vão ver. Então, é sobre adequar, não é sobre cortar, não é sair tirando as coisas da vida, é sobre analisar, sobre uma nova perspectiva, vendo a realidade de vocês. Lembrando que, quando você olhar para esse padrão de vida, você lembra que você já resguardou o quê? Que você vai ter sobra, que você vai construir reserva, que você vai ter dinheiro para usufruir, que você, sabe? Não é ai, meu Deus, estou tirando isso aqui e vou... Não, mas você está diminuindo aqui, substituindo aqui, para ter de tudo um pouco. Às vezes a gente fala esse dia estava tendo reunião lá na escola, né? Aí sobre orçamento e tal. Aí ela estava explicando isso, que o pessoal acha que recebe um dinheiro e pode gastar aquele dinheiro com as coisas que a gente quiser. E não é assim. Quem trabalha em repartição pública vai entender o que eu estou falando aqui. Esse dinheiro aqui é para a educação. Esse dinheiro aqui... Aí, dentro da educação, tem outras ramificações também. Tipo, esse dinheiro aqui é da educação, mas esse aqui é para tecnológicos, esse aqui é para material de limpeza, esse aqui é para não sei o quê. E aí você não pode gastar o dinheiro da limpeza com o tecnológico. E também não pode gastar o do tecnológico com a limpeza, ou o da limpeza com a alimentação. Porque essa divisão é feita para que tenha de tudo que precisa, mesmo que seja pouco. Mesmo que você ache assim, podia ter mais daquilo ali, mas se eu tiver mais disso daqui, eu não vou ter também disso daqui, que também é importante. Então, na administração financeira da nossa casa, o que a gente precisa garantir? Que tenha
de tudo um pouco. Tem o lazer, tem a segurança, tem o gasto, gastar, né? Tem, tem o crescimento, que é você sempre estar ali estudando, evoluindo. Então, tem que ter estudo um pouco, proporcional ao que vocês ganham. Não é proporcional ao que eu ganho, é proporcional ao que vocês ganham. E aí eu botei aqui um exemplo, tá? De um tipo de administração, mas vocês vão ver lá você já deve ter visto, lá na plataforma, que tem 3 ou 4 planilhas. Por que tem 4 planilhas? Porque essa divisão aqui é um pouco diferente, dependendo de como é a configuração da sua família. Então, tem a pessoa que é solteira, tem a pessoa que é casado que não tem filho, tem a pessoa que é casado que tem filho, mas que ainda quer ter mais filho, tem a pessoa que já tem todos os filhos que queria, que não quer ter mais. Então, isso vai rolar uma divisão, essa parte verdinha ali vai mudando, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem mais filhos, a gente acaba tendo mais gás. Então, a porcentagem muda, tá? Então, isso é importante ressaltar. Aqui é um tipo de administração, se eu não me engano, essa daqui é da família que já não quer mais ter filho, já teve os filhos que queria, tá? Já está resolvido em relação a isso, e pode se encaixar também para quem está ali aposentado, o filho já cresceu, não mora mais em casa, mas tem muito gasto, às vezes com plano de saúde, então pode ficar com essa planilha do que não quer mais ter filho mesmo, tá bom? Então, ó, olha como é que essa planilha ela se divide. Eu pego 20% e esses 20% eu vou dividir em 3 partes. Esse 20% é o que é para eu pensar no futuro, né? Então, é um pouco de reserva, um pouco de teto de gastos. O que é esse teto de gastos? É exatamente essa sobra de dinheiro para eu não ficar escravo do cartão de crédito quando eu precisar comprar alguma coisa. Não só precisar, tá? Quando eu quiser também. Não é que esse teto de gastos é só o que você precisa. No início vai ser, porque talvez alguns aqui fique apertado durante alguns meses até ficar com uma folga legal. Então, pode ser que para vocês, por um tempo, seja isso, um teto de gastos, para o que precisa. E a meta de longo prazo, que é o sonho, que talvez é a aposentadoria. Eu fiz essa divisão, gente, em 3 partes, de uma forma grosseira, para fácil entendimento. Mas vocês podem dividir essa parte verde em mais coisas, tá? Você vai decidir com o seu cônjuge. O que eu aconselho no primeiro momento? A reserva ser a maior parte. Tá? A reserva, você seguir ali, né, 10%, perto ali de 10% para reserva, para quem não tem reserva nenhuma. Então, sua não tem reserva nenhuma. Agora, os primeiros meses, bota tudo na reserva. Quem tem sonho audacioso, gente, por exemplo, a primeira vez que a gente fez isso, né, na verdade, não pensando com tudo isso que eu estou apresentando para vocês, foi muito intuitivo. Quando a primeira vez que a gente se organizou, a nossa meta era comprar um carro à vista. Então, o que a gente fez? A gente pegou toda essa parte verdinha, no nosso caso era 30%, porque a gente ainda não tinha filho, e a gente combinou assim, ó, a gente vai passar 1 ano, a gente não vai comprar nada. Então, um acordo que eu e o meu esposo concordamos. Nós não tínhamos filho. A gente não tirou o lazer a gente permaneceu. Esse lazer é aquele dinheiro livre, tá? Que vai ficar metade para o esposo, metade para a esposa. Então, a gente tinha esse dinheiro na nossa mão, para a gente fazer o que quisesse, mas todo o resto, o crescimento também a gente manteve, mas os 30%, reserva, teto de gasto, tudo, era para o carro. Durante o tempo que a gente estava juntando, esse dinheiro também servia como uma reserva. Então, se acontecia alguma coisa inesperada, a gente tirava desse dinheiro, porque a gente sabia que era uma reserva também, tá? Então, a gente fez isso. Então, durante 1 ano, a gente combinou. A gente não vai comprar nada, a gente não vai comprar roupa, a gente não vai comprar sapato, a gente não vai comprar nada, a não ser que seja com dinheiro dos 10% que a gente quiser. Agora, vai ser isso aqui para quê? Para comprar o nosso carro. E a gente tinha 1 ano e 2 meses juntando dinheiro, com todos os imprevistos que nós tivemos, porque minha mãe estava doente na época.
A gente comprou nosso primeiro carro à vista. A gente tinha uma Unozinha, óbvio, a gente vendeu a Uno, mas ela foi o quê? 10 mil. E a gente vendeu a Uno, juntou com esse dinheiro e compramos nosso primeiro carro à vista. Então, essa divisão, gente, que a gente faz, ela não é que é para você fazer... ela é estática, não. Eu quero que vocês entendam o sentimento, a essência disso daqui, tá? Quero que vocês entendam isso. Vocês vão adaptando, depois com o cônjuge, como vocês vão fazer isso. Agora, esses valores, tá? Pode falar, Thiago. Sua, só uma dúvida. Ali tá, reserva, teto de gastos e meta de longo prazo. Eu não entendi esse teto de gastos, sinceramente. Sim, esse teto de gastos, ele é o dinheiro para você gastar com coisas que você precisa ou que você quer. Então, por exemplo, sei lá, suas despesas, né? Aluguel, sei lá, compra, telefone, pão duro. Mas aí, sei lá, chega uma visita na minha casa, eu quero lá comprar um lanche para essa visita. Eu tenho dinheiro para ir lá comprar. Vai ter um negócio lá na igreja, a gente vai ter que comprar uma blusa. Tá bom, tenho dinheiro lá para comprar. E sei lá, estou precisando comprar parafuso. A luz queimou. Vou lá. Você percebe que não é uma emergência, não é nada assim, né, grave, o carro bateu, nem ninguém ficou doente, mas são coisas da nossa vida cotidiana. Quem tem filho, então, a roupa perde sim, né? Vou comprar roupa, vou comprar sapato, vou dividir isso aqui. Ficou R$ 500 de teto de gasto. Não, 250 vai ser para a nossa viagem. 250 vai ficar para a gente gastar. Não, é R$ 500 de teto de gasto. Tá bom, eu vou separar R$ 100 para dar de presente para as pessoas. Lembra lá dos nossos imprevistos previstos, né? Do Dia das Mães, do aniversário, que você fica aí, às vezes, dando do nada, tem que se virar em dinheiro para presente. Aí você, não, desses R$ 500, eu vou fazer o seguinte: tem R$ 500 no teto de gasto. Pela planilha vai aparecer lá, R$ 500. Já sei o que eu vou fazer, eu vou botar R$ 100 para presente, eu vou separar R$ 200 para a gente ir juntando para a nossa viagem, e R$ 200 vou deixar de caixa ali para comprar as coisas que precisarem na casa. Entendeu, Thiago? Entendi, mas você citou de viagens. No Sim. caso, uma viagem planejada também entraria no teto de gastos, porque no teto de gastos seria só não planejado, não previsto. Não, você pode usar isso para planejar. É por isso que eu falei, tipo assim, a única coisa que eu quero que vocês não mexam é a reserva. Mas, por exemplo... Oi? São custos não essenciais diversos. Diversos, porque cada família vai ter uma visão aí. Por exemplo, igual meta de longo prazo. Pode ser que a minha meta de longo prazo seja uma viagem caríssima, sei lá. Pode ser que a minha meta de longo prazo seja um carro. Pode ser que a minha meta de longo prazo seja uma casa. Mas o que eu posso fazer? Nesse exemplo que eu dei, ficou assim, você jogou na planilha, aí a planilha mostrou assim, R$ 500 para reserva, 500 para o teto de gasto, 500 para a meta de longo prazo. O que eu indico? 500 para reserva, não mexo nisso. Tá. Quem não tem reserva nenhuma, é isso aí, não mexo nisso. Aí os 1.000 que ficou entre teto de gastos e meta de longo prazo, eu posso dividir de acordo com os objetivos da minha família. Se o objetivo da minha família, e isso vai mudando de tempo em tempo. Esse ano, igual, teve o ano que eu decidi sair do Estado. Esse ano a gente vai diminuir o teto de gasto, diminuir tudo isso daqui para focar na reserva. Então, aí esse ano está sendo pauleira na reserva, e eu diminui presente, diminui tudo para focar na reserva. Não, esse ano nosso objetivo é viajar, nós vamos fazer a viagem do nosso aniversário, não sei das quantas. Então, tá bom, a gente já tem dinheiro na reserva, então vamos diminuir um pouco ali. Já cheguei num dinheiro legal na reserva, beleza.
Cheguei, já tem uns 2, 3 meses ali de reserva? Show. 3 meses de quê, gente? 3 meses do custo de vida de vocês, tá bom? Aí, vou focar na viagem. Então, eu vou dividir. Era 1.500 essas 3 coisas. Lembra? 500, 500, 500 na hipótese aqui que eu estou imaginando com vocês. Eu vou botar, sei lá, 250 para reserva, vou botar 500 para minha viagem, vou deixar 300 ali para o teto de gasto para consumir com alguma coisa que precise, vou deixar 200 para minha aposentadoria. Vocês vão decidir isso. Mas o sentimento, você consegue entender, Tiago, qual é a lógica ali? Maiara, fala comigo. Ô, Sula, mas para ver essa divisão, cada um faz no seu salário? Você vai ver lá na planilha que você vai botar os 2 salários juntos e vão decidir tudo junto. É tudo junto. Vocês são um. Mas, por exemplo, se o Ricardo entrar com 8 mil e eu com 2 mil, continua essa divisão? Continua. Qual é a renda da família? 10 mil. Vocês vão pensar tudo que vocês precisam em 10 mil. Sim, mas e a parte do lazer? Aí vai ficar, no caso aqui, 10%. 10% de 10 mil é quanto? 1.000, não é? Então, ficaria 500 para cada um, mas quem tem filho, eu sugiro que faça assim, ó, 300 reais para gastar em família, tira um dia no mês, e 350 na mão de cada um. Porque eu falei com a Mayara assim, a Mayara tá batendo nessa tecla, né? Se você entra com 8, eu entro com 2, a gente vai lá e divide. Para mim, eu tô fora, assim, na minha cabeça não entra, não. Ela, pô, mas a gente tá fazendo curso para isso. Eu falei, não, mas eu tô fora, pô. Desse raciocínio, dessa linha eu tô fora. Mas por quê? Como que você não quer dividir igualmente porque você ganha mais? Ganho mais. Não acho justo, não, pô. Eu já venho assim, dentro, desde que a gente se conhece, eu já venho já segurando as pontas da Mayara. E ela, pô, refazendo empréstimo, refazendo um monte de coisa. Agora há pouco tempo que eu fui descobrir que ela estava refazendo alguns empréstimos. Eu não acho justo, não. Não é uma questão de justiça. Quando a gente casa com alguém, é na Aham. alegria, e é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Não, na eu entendo. riqueza e na pobreza. Mas para mim, assim, para mim não é discutível essa questão, entendeu? Não, tá bom, cada Sim. um. É o que eu digo. É o que eu digo. Isso é a forma que você Sim, está sim. certo. Só que vocês é o dia de vocês, uai, né? É verdade. Vocês vão decidir o que vocês querem fazer. Uhum. Se vocês querem dividir proporcional, 800 para você e 200 para ela. Entendi. Mas Proporcional. só que quando a gente começa a organização, Ricardo, o que acontece? Quando um cônjuge vem, né, com... Porque sempre tem um que está ali mais atrás. A gente realmente vai dar um passo para trás, mas para depois correr, é um impulso. Uhum. Então, a gente, nesse primeiro momento, é ruim, porque, pô, eu fiz tudo certinho, o outro não fez, mas ela é uma com você. E aí, agora, mas você segurou as pontas dela, ela fazendo tudo errado. Agora ela vai começar a fazer certo. Eu acho que seria uma boa. Agora sim, você chegar, porque agora você vai ter a segurança de que ela não vai fazer mais as coisas daqui para frente do jeito que ela fazia antes, porque agora ela sabe como fazer. Então, assim, vale pensar, vale refletir. Tá bom? Aí, deixa eu ver aqui. Alguém mais tem dúvida, gente, em relação a isso? Não? Tá ok. Então, depois eu vou até mostrar a planilha para vocês. É uma planilha, tipo, iniciando, para vocês terem ideia do que eu estou falando, e vocês entenderem como é que vai funcionar. E agora eu vou encerrar essa aula e vou começar a outra, que a gente vai falar agora das estratégias
para chegar nesse ideal aí, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu encerrar aqui.